Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade com tanta naturalidade, enquanto outras lutam a vida inteira e nunca saem do mesmo lugar? A diferença raramente está no esforço físico, na sorte ou até no talento. A verdadeira diferença está na mente, no modo como cada pessoa pensa, acredita e reage diante da vida. A prosperidade não é um golpe de sorte. Ela é uma consequência direta dos pensamentos que você alimenta todos os dias. E é aqui que muitos erram. Acreditam que precisam mudar tudo ao redor: o emprego, o parceiro, a cidade, o governo. Quando, na verdade, o que precisam é mudar o que acontece dentro da própria cabeça. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma lei universal, comprovada pela história de milhares de pessoas que transformaram suas vidas quando mudaram seus pensamentos. Imagine sua mente como uma terra fértil. Tudo o que você planta ali, pensamentos de medo, escassez, dúvida, cresce e domina o terreno. Mas o mesmo acontece quando você planta fé, foco e propósito. A diferença entre o sucesso e o fracasso está no tipo de semente que você cultiva todos os dias. Hoje, você vai descobrir os 5 hábitos mentais que abrem as portas da prosperidade e, ao final deste vídeo, você vai entender por que a mudança que você tanto busca começa em silêncio, no lugar mais poderoso do universo, dentro da sua mente. Mais atenção! O que você vai ouvir aqui não é motivação barata, é transformação. Esses hábitos não são apenas ideias, são ferramentas mentais testadas e aplicadas por homens e mulheres que deixaram marcas na história, pessoas que construíram impérios, superaram a pobreza e alcançaram um nível de abundância que começa no pensamento e se manifesta no mundo real. Então, antes de continuar, te faço uma pergunta simples. Você está disposto a reprogramar sua mente para a prosperidade? Se a resposta for sim, permaneça comigo até o final deste vídeo, porque cada minuto daqui em diante pode redefinir o rumo da sua vida. Agora respire fundo e se prepare para o primeiro hábito mental, que transforma pessoas comuns em ímãs de riqueza. O primeiro hábito que transforma completamente a vida de quem deseja prosperar é focar na abundância. Mesmo quando tudo ao redor parece escassez. A maioria das pessoas pensa o tempo todo no que falta. Falta dinheiro, falta tempo, falta oportunidade. E quanto mais elas focam na falta, mais falta aparece. Isso acontece porque o cérebro humano é como um radar. Ele busca e amplia tudo o que você escolhe enxergar. Napoleon Hill dizia que o pensamento é a única coisa que o ser humano tem total controle. Mas infelizmente poucos exercem esse controle. A mente comum se alimenta de medo, de notícias negativas, de comparações com os outros, e assim cria um padrão mental de escassez. Mas a mente próspera faz o oposto. Ela decide conscientemente focar na abundância, mesmo que o cenário pareça desafiador. Ela diz: eu ainda não tenho o que quero, mas sei que o universo é abundante e que há o suficiente para todos. Esse simples pensamento muda tudo. Quando você muda o foco, muda também suas ações. A pessoa que pensa na escassez se retrai, hesita, evita arriscar. A pessoa que pensa na abundância age com confiança, criatividade e fé. E essas atitudes naturalmente atraem novas oportunidades. Pense em um agricultor. Ele não planta uma semente duvidando se a terra vai dar frutos. Ele planta acreditando que a colheita virá, porque entende as leis da natureza. Com a prosperidade é igual. Quem acredita na abundância está regando o próprio futuro. E esse foco não tem a ver apenas com dinheiro. Tem a ver com a forma como você enxerga a vida. Abundância é acordar e agradecer. É perceber que você já tem mais do que imagina. É reconhecer que existe valor no que você é e no que você oferece ao mundo. Quer um exercício simples? Durante os próximos 7 dias, toda vez que você pensar em algo que falta, mude imediatamente a frase para: como posso criar isso na minha vida? Essa simples mudança tira você da escassez e coloca sua mente no modo criador. E lembre-se, prosperidade não vem para quem espera. Ela vem para quem acredita. Agradece e age como se a riqueza já estivesse a caminho. Agora que você entendeu o poder do foco, se prepare, porque o segundo hábito mental
É o que diferencia quem sonha de quem realiza. É o ponto onde muitos desistem, mas onde os verdadeiramente prósperos crescem. Se existe um ponto em comum entre todas as pessoas ricas e bem-sucedidas, é este. Elas tomam decisões e agem. Napoleon Hill repetia em seus estudos que a indecisão é a semente do fracasso. E sabe o que é mais curioso? A maioria das pessoas não é pobre por falta de oportunidades, é pobre por excesso de hesitação. A mente próspera entende que a dúvida paralisa, mas a decisão liberta. Quando você decide, o universo começa a se mover a seu favor. É como se portas invisíveis se abrissem. Porque a energia da ação cria movimento, e o movimento traz resultados. Você já reparou como as pessoas que mais crescem na vida não esperam o momento perfeito? Elas criam o momento. Enquanto muitos estão dizendo, um dia eu começo, elas dizem, hoje eu começo, mesmo sem estar pronto. E é essa diferença que define quem prospera e quem apenas sonha. Napoleon Hill entrevistou mais de 500 milionários ao longo de 25 anos e descobriu que todos tinham uma característica em comum. Decidiam rápido e mudavam de ideia devagar. Pessoas comuns fazem o contrário, pensam demais antes de agir e desistem na primeira dificuldade. Mas o segredo da prosperidade está em agir antes da dúvida vencer. A ação consistente, mesmo que pequena, constrói resultados extraordinários. Um tijolo por dia pode parecer pouco, mas é assim que se constrói um império. Quer um exemplo prático? Se você quer mudar sua vida financeira, comece com um simples hábito diário: estudar 15 minutos sobre finanças ou economizar 5% do que ganha. O importante é que você haja todos os dias, sem esperar motivação ou sorte, porque prosperidade não é sobre sorte. É sobre constância, disciplina e direção. Pense nisso. O rio não corta a pedra pela força, mas pela persistência. Cada pequeno ato de disciplina está moldando o seu futuro. E o mais interessante é que, quanto mais você age, mais confiante se torna. A confiança gera coragem, e a coragem gera resultados. Esse é o ciclo da prosperidade. Então, o segundo hábito é simples, mas poderoso. Decida e haja, mesmo que não saiba como tudo vai acontecer. A estrada se revela para quem caminha. E no próximo bloco, você vai entender o terceiro hábito, mental, que diferencia os verdadeiramente prósperos, o que faz o dinheiro, as ideias e as oportunidades fluírem naturalmente até você. Prepare-se, porque esse é um dos ensinamentos mais profundos de todos. Napoleon Hill afirmava que a mente humana é um ímã vivo e que aquilo que você sente e acredita profundamente determina o que você atrai. E aqui está uma verdade que poucos compreendem. Você nunca atrairá mais enquanto reclamar do que já tem. A prosperidade é como uma planta. Ela cresce onde há gratidão, mas murcha rapidamente onde há queixa, escassez e comparação. A gratidão é a linguagem dos prósperos. E quem domina essa linguagem fala direto com o universo da abundância. Você já percebeu como pessoas que reclamam de tudo sempre parecem viver os mesmos problemas? Enquanto aquelas que agradecem, mesmo diante das dificuldades, sempre encontram um novo caminho? Isso não é coincidência, é lei. O foco cria a realidade. Quando você se concentra no que tem, multiplica. Quando se concentra no que falta, reduz. Napoleon Hill dizia: a riqueza começa na mente, mas floresce no coração agradecido. A gratidão transforma a forma como você enxerga o mundo. Em vez de olhar para o copo meio vazio, você aprende a celebrar o copo meio cheio. E isso muda tudo. Porque onde há alegria e reconhecimento, há expansão. E onde há expansão, há prosperidade. Quer um exemplo prático? Ao acordar, antes de olhar o celular, diga a si mesmo: sou grato pela oportunidade de viver mais um dia, de aprender, de crescer e de conquistar. Essa simples atitude ajusta sua frequência mental e coloca sua energia no eixo certo. Parece pequeno, mas é poderoso. Porque a gratidão não é um sentimento, é uma força criadora. E o mais incrível é que ela reprograma o seu cérebro para perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. O mesmo caminho que ontem parecia fechado, amanhã se abre, porque sua mente mudou. Você deixou de vibrar na falta e passou a vibrar na abundância. Hill também ensinava que ninguém se torna verdadeiramente rico sem ajudar os outros a crescerem. Quando você deseja o bem e contribui com valor, a prosperidade flui em sua direção. A lei é simples. O que você dá volta multiplicado.
Por isso, o terceiro hábito é cultivar gratidão e mentalidade de abundância todos os dias. Não espere ser rico para agradecer. Agradeça para se tornar rico. Não espere ter tudo para se sentir próspero. Sinta-se próspero para atrair tudo. A verdadeira riqueza começa quando você entende que o dinheiro é apenas uma das formas de abundância e não a mais importante. A alegria, o amor, o tempo. A saúde e a sabedoria também são riquezas, e quanto mais você reconhece isso, mais a vida lhe entrega. A prosperidade não é um presente que chega de repente, nem uma sorte que cai do céu. Ela é uma construção diária, um reflexo fiel dos seus pensamentos, emoções e atitudes. Napoleon Hill dedicou mais de 25 anos para entender o que separava as pessoas comuns das extraordinariamente prósperas. E o que ele descobriu foi simples, mas profundo. A riqueza é criada primeiro na mente. Relembrando, o primeiro hábito é o domínio da mente e da fé. Acreditar com convicção no poder de um propósito claro. O segundo, agir com constância e decisão, sem ceder à dúvida ou à procrastinação. E o terceiro, viver com gratidão e mentalidade de abundância, cultivando pensamentos que geram crescimento e atraem novas oportunidades. Esses três pilares formam o tripé da prosperidade. Sem um deles, o edifício da riqueza desmorona. Com eles, você se torna inabalável. E é aqui que começa a transformação. Você não está ouvindo este vídeo por acaso. Se chegou até aqui, é porque dentro de você existe uma voz que quer crescer, evoluir, prosperar e deixar um legado. Essa voz é a sua força interior, e ignorá-la seria como apagar o próprio brilho. Lembre-se, o mundo não muda quando você ganha dinheiro. O mundo muda quando você muda a forma como pensa sobre o dinheiro. O dinheiro é apenas um reflexo da energia que você emite. Se você vibra em escassez, ele foge. Mas se você vibra em abundância, ele é atraído até você naturalmente. Por isso, a partir de hoje, comece cada manhã com uma decisão. Eu escolho prosperar. Repita isso até sentir essa verdade dentro de si. Deixe essa frase se tornar o seu combustível, porque quando você decide prosperar, o universo inteiro começa a trabalhar a seu favor. Como disse Napoleon Hill, o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essas palavras não são apenas uma frase bonita, são uma lei universal. Tudo o que você vê de grandioso, hoje começou na mente de alguém que acreditou antes de ver. E você pode ser essa pessoa. A prosperidade não está longe, ela está em você. Ela começa quando você planta o pensamento certo, rega com ações consistentes e colhe com gratidão. E se você aplicar o que ouviu neste vídeo, começará a perceber mudanças, pequenas no início, mas poderosas com o tempo. Agora eu quero te fazer um convite. Se esse conteúdo tocou você, inscreva-se no canal, porque aqui nós falamos de mentalidade, fé e prosperidade verdadeira, aquela que transforma de dentro para fora. Deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas e comente abaixo. Eu escolho prosperar. Assim você firma o seu compromisso com essa nova jornada. E lembre-se, a riqueza não está no que você possui, mas no que você se torna. E a partir de hoje, você está se tornando alguém próspero. E frase final para fechamento em voz marcante. Deus é a força. Acredite, haja e prospere.